Oi, pessoal, eu sou o Gustavo Oi, eu sou a Helena. e essa é uma Geopolab muito especial que a gente vai contar aqui com a participação da Helena Salim Castro, uma amiga minha, mas uma grande pesquisadora, uma grande jovem pesquisadora, que vem debatendo um tema super importante que a gente quer debater aqui no canal, que é guerra às drogas, o papel das mulheres e a governança que está acontecendo nos países da América Latina e do mundo hoje. Deixa eu parar. Bom, pessoal, eu estou extremamente feliz de conseguir essa agenda com a Helena, né? Como eu disse ali na entrada, né? Uma grande amiga minha e também uma brilhante pesquisadora que defendeu a tese recentemente, né? Defendeu a tese esse ano de doutorado dela, que eu vou pedir para ela explicar para a gente. Espera um pouquinho. E também pelo fato de que, por questões do destino, a gente trocou de cidade, né? Eu vim aqui para São Paulo, né, para Campinas, no estado de São Paulo, e a Helena saiu aqui do estado de São Paulo e foi para Curitiba, que é a minha cidade natal. Tá aprendendo aí a lidar um pouquinho com o frio, né, Helena? Tá entendendo um pouco a cidade. É, Helena, antes de mais nada, eu queria que você falasse para a gente sobre a tua trajetória. Assim, como que surgiu esse tema? Como que surgiu o teu interesse por tentar analisar essas questões? E depois eu vou te perguntar um pouquinho mais a fundo sobre guerra às drogas mesmo, em específico, né? Mas como que você foi parar nesse tema? Assim, qual que foi a construção? Porque a pesquisa ela é viva, né? Eu gosto sempre de falar isso aqui nas Geopolabs, né? Uma coisa puxa a outra. Esse dia eu estava pensando na minha tese, tem tudo a ver com o TCC que eu fiz na graduação, ainda que não tenha nada a ver diretamente, né? Enfim, não seja o mesmo objeto e tal. Então, conta pra gente, qual que foi a tua trajetória? Como que você chegou até estudar a guerra às drogas e os efeitos delas nos corpos das mulheres, né? Bom, primeiro agradecer as palavras e agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui, podendo falar com você e estar, né, nesse espaço aqui tão importante que vocês levam aí para tanto conhecimento e trazem tantos pesquisadores tão interessantes. Bom, a minha trajetória, né, de pesquisa e de, né, estudos dentro de relações internacionais. Ela vem lá da minha graduação, né, que eu fiz graduação na Universidade Federal de Uberlândia, e eu sempre tive interesse em temas que envolvessem discussões sobre a América Latina, sobre o papel do Brasil na região, e, né, fui me interessando sobre questões ali dentro da área de segurança internacional. Na época, na graduação, eu fiz iniciação científica trabalhando principalmente com a política externa do Brasil e atuação no Conselho de Defesa da Unasul, né, da nossa querida Unasul. Então, eu trabalhei um pouco sobre a integração, sobre os projetos de cooperação com relação à questão mais específica de defesa, e principalmente a atuação do Brasil dentro desse conselho, né? Fiz iniciação científica e fiz a minha monografia também no mesmo tema. E aí, né, a partir desse processo de inserção um pouco maior na pesquisa, eu me interessei em fazer mestrado, né, então fui buscar ali programas de mestrado, e na época o meu projeto estava ainda muito vinculado a essa pesquisa que eu tinha feito na graduação, né, então o objetivo era aprofundar, era avançar dentro desse tema. Eu consegui, né, entrar no programa de pós lá do Santiago Dantas, onde eu fiz, né, o meu mestrado e doutorado. E na época, né, eu entrei com um projeto ainda com um tema sobre o Conselho de Defesa, mas eu fui ali, né, para ser orientada pelo professor Paulo Pereira, da PUC São Paulo. E o professor Paulo, ele tem uma agenda de pesquisa, né, muito longa, muito profunda sobre as temáticas de drogas, de controle de drogas, né? Mais recentemente ele tem pesquisado bastante sobre os processos de legalização, de descriminalização, principalmente da cannabis. Mas, enfim, quando eu entrei, né, então eu me deparei com esse tema, por causa do meu orientador, que até então eu não conhecia, né? Que eu não havia pesquisado, não havia estudado, pelo menos não dentro, né? Não tinha visto dentro da ótica das RI. E aí, então, eu, né, acabei transformando meu projeto, aquele processo acho que muita gente passa, né, vai mudando de tema, vai, né, despertando curiosidade sobre outros assuntos. E no mestrado, então, eu acabei ainda trabalhando com a região, principalmente América do Sul, com o Brasil, mas olhando a cooperação Brasil e Bolívia para o combate às drogas, ao tráfico de drogas, principalmente na região de fronteira.
Então, fiquei, né, os 2 anos do mestrado trabalhando com isso, e aí, né, investigando, cada vez mais buscando, tentando entender esse tema de que é política de drogas, guerras drogas, as consequências dessa política, eu fui observando, né, os dados foram me trazendo a questão das mulheres. Então, quando, né, a gente pega proporção de pessoas encarceradas no Brasil, nos países vizinhos, né, na América Latina de uma forma geral, mas não só, também nos Estados Unidos, em outros países ao redor do mundo, a gente tem uma porcentagem, uma proporção de de mulheres encarceradas por causa de crimes relacionados às drogas muito maior do que homens. Isso aumentou principalmente a partir do início dos anos 2000, que também está ligado a partir do momento que se tem esses dados, né? Então, né, a gente nem sempre teve tantas investigações e tantas informações sobre isso. E então, ainda no mestrado, eu já me deparei com esses temas. Eu gostava, já tinha visto pouco de estudos de gênero, de teorias feministas, mas gostava bastante. E falei, eu quero mudar um pouco de novo aí o meu projeto. Vamos lá, vamos tentar fazer uma pesquisa que, né, traga, que ainda fique nesse campo de estudo de segurança internacional, de política de drogas, mas tentando trazer esse olhar para as mulheres e esse olhar dos estudos de gênero. E aí, então, né, assim que eu defendi meu mestrado em abril de 2017, eu fiquei aquele ano trabalhando no meu projeto e fiz, então, um projeto de novo para entrar em 2018 no doutorado, né, deu certo também no Dantas, para pesquisar drogas e mulheres, drogas e a questão de gênero. E aí entrei com o professor, meu orientador, o professor Samuel Soares, da Unesp, né, que foi meu orientador durante os 4 anos ali do doutorado, que me aguentou também adaptando o meu projeto, indo e voltando em várias questões, até que, né, de fato, consegui ali achar um aspecto, um problema que eu gostaria realmente de investigar. Então, foi uma trajetória ali dentro dos estudos de segurança internacional, de uma forma geral, mas sempre eu vejo um pouco que eu fui trazendo mais para o local, né? Porque, às vezes, nos estudos de RI, principalmente quando a gente está na graduação, a gente acaba achando, né, que é mais estudo em relação entre estados, então você tem um nível muito macro, mas a gente esquece que o local também tá envolvido, né? Então, acho que o meu caminhar ali na academia foi indo mais para o local, ainda, claro, tendo dimensão das questões mais macro, da política internacional, mas como que aquilo, né, aquelas questões, elas também afetavam no local, e no caso, né, as mulheres. Então, foi um pouco assim. Não, e acho que, enfim, além de ser super atual em termos de agenda, né, acho que esse movimento é um movimento importante dos últimos 20, 30 anos na América Latina como um todo, né? Militarização das polícias, policialização dos exércitos, ações híbridas, forças de segurança atuando mais internamente do que externamente, né? Enfim, é uma série de conjuntos, né? Mas acho que além disso, justamente materializar, né? Trazer esses casos, né? E acho que aí o local realmente ajuda muito, né? A trazer de fato essa dificuldade, porque confesso que bom, vocês sabem, né? O pessoal que me acompanha aí sabe que eu sou meio antropólogo em Marte, né? Então, quando eu tô com o pessoal da geografia, eu sou muito de RI. Quando eu tô com o pessoal de RI, eu sou muito da geografia. E aí, só que é uma posição dupla muito interessante que permite enxergar algumas lacunas, né? E de fato, como você citou, né? Para o pessoal de RI, o local tem pouca capacidade de agência, né? Ou vai-se para o extremamente local, né? Vai-se para algo extremamente específico, e tal, e a pessoa se especializa, enfim, numa cidade ou numa região, mas, enfim, esse debate, né, transescalar, ele traz algumas dificuldades. E aí eu queria justamente te perguntar com relação a isso, porque guerra às drogas é um tema, né, uma ideia, um conceito, uma noção, não sei direito como definir, por isso que eu vou te pedir ajuda, né, que tem, além das imagéticas, né, que a gente tem na cabeça, nós que, né, estudamos um pouquinho mais, a gente volta e meia liga isso à questão de segurança internacional, né, a questão de securitização da criminalidade organizada internacionalmente, mas também a política externa do governo Nixon, principalmente, mas também do Reagan para a América Latina, né, dos Estados Unidos para a América Latina e para o Caribe, enfim. E em outras literaturas e tal, a guerra às drogas ela é tratada
a partir, né, do policial ali na esquina que enquadra um monte de gente, ou fortalecimento das forças de segurança, como no caso do Genivaldo recentemente, né, que, enfim, deriva de uma forma ou outra desse investimento discursivo nessa área. Quando a gente fala de guerra às drogas, Helena, do que a gente está falando? Ajuda a gente a entender um pouquinho melhor esse campo, porque ele é tão nebuloso, porque tão disputado, talvez, né? E porque tão instrumentalizado para projetos de poder variados, né? Sim. Então, né, como você me falou, quando a gente vai começar a estudar, falar sobre guerras às drogas, remete lá, né, ao governo Nixon, quando se começa, né, um discurso de que as drogas são um problema e vão ser ali colocadas numa agenda de segurança, né, algumas substâncias. Porque a gente tem uma política internacional de drogas, uma agenda de tentativa de regularização de algumas substâncias, o consumo, o comércio, né, o uso indevido de algumas substâncias ou, né, não controlado. Então, há essa política, né? A gente tem as convenções das Nações Unidas, que datam ali, se a gente pegar desde a Guerra do Ópio, a gente vai ter, né, desde o início ali do século XX, já tentativas de controlar determinadas substâncias. E elas, nessas convenções, vão sendo construídas até que a gente tem o famoso tripé ali da ONU, as convenções de 61, de 71 e de 88. Mas além, né, dessas convenções internacionais que vão regular, vão trazer uma lista de quais substâncias são proibidas, quais devem ser controladas, se tem, então, um movimento também de enfrentamento a partir de uma ótica de segurança, né, de trazer essa temática para uma ótica de segurança. Então, entender que as drogas, o uso de drogas, a comercialização não é um problema de saúde, né, o que se vai se argumentar fora dessa lógica de que sim, deveria se tratar de uma ótica, né, como um problema de saúde. Mas o que houve foi um movimento de trazer isso para uma agenda de segurança. Então, né, o Nixon, lá em 71, declara que as drogas é o inimigo público número 1 dos Estados Unidos, isso vai impulsionar mais investimentos para controle também, tanto de regiões de fronteira, quando começar a se construir quem vai ser esse inimigo, de onde que ele vem, de onde vem esse problema, né? Falou do governo Reagan, se tem uma expansão do que foi, então, a política de guerra às drogas, que, de fato, então, colocar que o problema vem de fora dos Estados Unidos, então, e principalmente ali dos países da região andina. Então, Bolívia, Colômbia, o Peru, vão ser categorizados, então, com os locais de origem desse inimigo que é construído, que é as drogas. Só que, né, quando a gente fala de guerra, a gente está, né, no imaginário ali das análises mais tradicionais, do Clausewitz, né, essas teorias de guerra. A guerra seria, então, um enfrentamento entre dois exércitos, né, dois estados que vão entrar em guerra, e você vai ter muito bem definidos dois lados opostos. Mas quando a gente fala de uma guerra às drogas, quem que é esse inimigo, né? Quem que são esses lados em confronto? É uma substância? São determinadas drogas? Vai ser quem, na verdade, vai ser ou um estado, um território onde essas substâncias elas são majoritariamente cultivadas, vão ser pessoas que vão ser ligadas à comercialização, ao tráfico dessas substâncias, né? Então, na verdade, vai ser uma droga contra alguns territórios, contra alguns governos, contra alguns indivíduos. Então, o que se tem, né, com essa expansão dessa política de guerra às drogas, principalmente a partir dos anos 80, é uma categorização, né, em leis, por meio de leis e discursos de quem são os produtores, quem são os consumidores. Então, precisa, né, e o alvo vai ter que ser esses locais de produção. Então, é preciso que, né, o governo dos Estados Unidos, principalmente, se coloque ali como, né, é um problema de segurança regional, é um problema de segurança internacional. Então, precisamos enfrentar esse problema. Preciso que, né, se leve apoio, se leve, né, forças de segurança para esses países para enfrentar. Mas, além disso, né, é preciso que, dentro desses países, as forças de segurança também adotem essa lógica, né? Então, não é, você tem uma agenda que é construída, muito fomentada, liderada pelo governo estadunidense, mas que também é muito bem recebida
pela maioria dos governos latino-americanos, sul-americanos, né? Porque isso significa investimento, significa verba, significa treinamento de agentes, né? Envio de agentes, tanto policiais quanto de forças armadas, para os Estados Unidos para serem treinados, né? Envia a criação de unidades especiais dentro dos países latino-americanos que vão ser voltados para combater, erradicar cultivo de coca, para combater ali na região de fronteira para prender narcotraficante. Então, isso é muito bem recebido, né, pela maioria dos governos. Então, essa agenda ela é muito internalizada, por mais que ela tenha sido incentivada e impulsionada pelo governo estadunidense, ela vai ser muito bem recebida pela maioria dos governos latino-americanos. Então, né, a Colômbia vai assinar o famoso Plano Colômbia ali no final dos anos 90, isso significa muitos recursos, isso significa, né, inclusive um papel em branco para agir de forma determinada, de forma violenta contra, né, a própria população, porque esse inimigo ele está dentro do próprio Estado, né? Então a guerra, quando a gente está falando de guerra às drogas, a gente tem uma questão da política, de uma política internacional que vai sendo construída e expandida e que ela vai afetar, ela vai determinar as políticas locais, né? Então você vai ter a construção de normativas internas para reforçar o que é legal, o que é ilegal, para criar unidades de segurança, seja dentro da polícia ou mesmo dentro das forças armadas, ou inclusive com, né, a atuação conjunta entre ambas as forças. Então, a guerra às drogas ela vai ser de fato, né, um conjunto ali de medidas, de políticas, de instrumentos que visam a militarização de certos territórios e o combate de certos indivíduos que estão vinculados com aquilo que se foi colocado como proibido, né? Aquela substância que foi apresentada como proibida. Isso é muito interessante, né? Colocar uma substância, né? Porque isso, acho que, como você coloca, né? Dificulta muito a execução de um plano mesmo de eliminação, né? Como que você vai eliminar 100%, né? Uma substância ou, enfim, conter, né? Porque até mesmo na teoria da guerra você tem a ideia de que você tem que neutralizar, não necessariamente destruir o outro lado, né? Enfim, como que você neutraliza uma substância, e acho que isso aparece, acho que isso que é interessante que você coloca, né, como um problema compartilhado, né, você colocou aí pelos discursos do governo dos Estados Unidos, mas também por interesses dos governos latino-americanos e caribenhos, que porventura vão encontrar nisso financiamento e tudo mais. E isso, a ideia de problema compartilhado ou envolvimento de diversos atores, né, de diferentes tipos de atores em diferentes níveis, também traz a ideia de governança, né, que é um termo que você usa, né, que você propõe na tua tese, inclusive, né, a governança neoliberal, colonial, patriarcal, né. Então, eu teria duas perguntas aqui, na verdade, antes da gente chegar nas questões de gênero que estão ligadas a isso, né? Em primeiro lugar, por que governança? Né? O que significa dizer quando a gente fala em governança? Porque a gente ouve falar muito disso, né? Governança internacional, enfim, né? O que significa governança? E por que nesse caso você está chamando especificamente de governança neoliberal, colonial, patriarcal para falar do problema das drogas, né? Quais que são os aspectos principais que você levantaria para denominá-lo dessa maneira, Helena? Bom, primeiro nessa discussão de que a guerra às drogas é uma política de governança neoliberal, né? Começando ali pela primeira parte, ela vem de outros autores, né? O próprio Neucleus, ele vai falar bastante sobre, ele tem um texto, né? Agora eu não me recordo o nome certinho, depois eu passo, mas que ele já traz a temática, né? Ele vai discutir muito sobre liberalismo, a relação de liberalismo e violência, né? Em vários trabalhos. E ele tem um texto que ele traz a questão das drogas, da guerra às drogas, da política de combate às drogas e a relação dela com o capitalismo, com essa ordem liberal, né? Então, como que a violência, que muitas vezes ela vai ser utilizada, né? Os instrumentos de violência vão ser utilizados para o enfrentamento para essa política de drogas, antidrogas, está muito vinculada a determinados interesses.
econômicos, interesses, né, dessa ordem capitalista liberal. E outra autora que também faz uma investigação muito interessante, principalmente ali olhando para a Colômbia e para o México também, é a Paley. Ela tem, né, ela tem artigos, livros, também depois eu passo o nome certinho. Ela fala, né, sobre, ela coloca que, então, que a política, né, de guerra às drogas é uma política de governança liberal, neoliberal, né? No caso, ela usa o neoliberal, porque realmente você tem um objetivo nessa política, a condução dessa política, dos instrumentos, ele contribui para a expansão do capitalismo em determinados locais. Então, ela resgata bastante casos ali no território colombiano, vinculados à expansão da política de guerra às drogas e à expansão da exploração de minérios em alguns territórios colombianos. Então, como que muitas vezes a política de guerra às drogas, assim como outras políticas em nome da segurança, elas funcionam para tirar determinados indivíduos de territórios, tornar aqueles territórios seguros para o capital, né, para esse capital estrangeiro que vai, então, explorar desses territórios, né? Então, essa governança, ela liberal, né, neoliberal, ela está muito relacionada à questão de como que a política de guerra às drogas, né, essa militarização do território no local, né, seja num território ali dentro da Colômbia, seja numa região do México, ela está vinculada com interesses de atores transnacionais, ela está vinculada, né, a uma política de Estado, mas que está atendendo um determinado setor da economia que tem interesse na exploração de recursos no território onde a guerra às drogas está sendo conduzida, né? Então, essa ideia de governança, porque realmente vem de uma política que ela não, né, ela é planejada visando esses interesses, né? Então, tem esses vínculos, né, essas conexões, ao enfrentamento da guerra às drogas, a erradicação dos cultivos ali, né, em tal departamento na região da Colômbia, ele está vinculado aos interesses do setor petroleiro nos Estados Unidos, no Canadá, né, em outros países também. Então, essa ideia de vínculos e de conexões que geram. E aí, né, na tese, eu fui observando, trazendo esses outros elementos do patriarcado e também da colonialidade, né? Então, observando que, por exemplo, a gente olha como também está essas ações de violência, essa violência que é perpetrada durante a condução da guerra às drogas, esse contexto de violência, ele está muito, né, ele é alimentado e ele alimenta uma relação de domínio sobre determinados corpos, né? Corpos que foram colonizados, que, né, estão vinculados a determinados sujeitos que são vistos ali como inferiores. Então, né, população indígena nos territórios, população afrodescendente, na Colômbia, que foi um pouco do que eu vi, a gente tem em regiões em que há muita população, que é uma população afrodescendente, afrocolombiana. Então, você tem um traço, né, uma herança da colonialidade, né, da colonialização, então essa colonialidade, né, que os autores vão trazer, que ela ainda determina muito como que esses corpos, esses sujeitos são vistos, e eles vão ser, né, vistos ali como descartáveis, como, né, que precisam ser dominados. E as mulheres, em particular, vão vivenciar isso de outras formas também, né, porque além, né, principalmente as mulheres indígenas, as mulheres afrocolombianas, elas, além de serem vistas, né, como inferiores, descartáveis pela sua etnia, pela sua, né, raça, elas também, como mulheres, elas vão ser vistas ali, né, de outra forma, os seus corpos vão ser vistos de outra forma, e o uso dos seus corpos vai servir para outros interesses, né? Então, o que eu tentei, né, trabalhar na tese foi como, observando principalmente ali a violência que dentro desse contexto de guerra às drogas, como que a violência as práticas de violência que estão sendo exercidas ali, elas não são meras consequências da guerra às drogas, mas ela atende a um interesses dessa governança, de expropriar aquele território, de expulsar as pessoas dali, porque depois esse território ele vai servir, né, a interesses econômicos, políticos, de outros atores que muitas vezes nem estão nem fazem parte daquela sociedade no primeiro momento, quando se olha.
Então, é como tentar conectar essas violências com algo maior, né, com algo estrutural que não... Então, é fazer essa ponte entre o que é a política internacional, que envolve uma ordem das coisas internacionais e afeta no local. Não, muito, muito importante, assim, porque justamente, né, quando a gente pega pelo noticiário, né, quando a gente, até o próprio estilo da mídia, né, como a gente tem, das mídias sociais também, a gente acaba recebendo esses casos que acabam sendo casos que a gente recebe, não vou dizer de forma esporádica, mas de forma separada, né, e isso de uma forma ou de outra impede que a gente observe no conjunto, né, que a gente vê um caso aqui, um caso ali, etc, como, né, reportados de forma isolada, mas a gente, então, não enxerga o agregado, né, e nesse agregado que a gente enxerga essas disposições e tudo mais, né. E o que você encontrou, então, Helena, pensando nessa noção de agregado, né, ou enfim, com relação à tua pesquisa, sobre a situação das mulheres, no caso da guerra às drogas? Você falou mais cedo, né, que elas são algumas das que mais estão aprisionadas, e de novo, acho que é importante, na hora eu não frisei, mas acho que é importante frisar aqui, porque às vezes esse dado já existia, mas ele não era revelado, né, ou seja, essa realidade existia, mas a gente não tinha o dado, né, como na eleição de 2018 isso foi muito instrumentalizado, né, olha como no governo do PT a violência contra a mulher cresceu, né, mas é que foi no governo do PT que surgiram os dados sobre violência contra a mulher, né, então você tem aí algumas construções, né, e aqui não falando bem ou mal de nenhum governo, mas falando da importância desse dado, né, por que as mulheres, Helena, são privilegiadas como alvo preferencial dessa estrutura? Como que você enxerga o papel e os recortes de gênero especificamente, né? Nessa construção da guerra às drogas, que geralmente é tratada em termos masculinizados, né? Geralmente é tratado como policiais e bandidos, né? Os policiais e os bandidos, enfim. Como que você enxerga isso? Então, eu acho que, né, a gente tem a questão do encarceramento, né, que chama atenção, esses números, que acho que está muito ligado ao próprio papel, né, digamos assim, que a mulher vai conseguir exercer muitas vezes dentro dessas redes de narcotráfico, né? Então, você tem, né, autoras aí da criminologia, do direito, que vão falar, né, então uma vertente da criminologia feminista que vai falar que o sistema, né, penal ele é misógino, porque não, por um lado, não dá atenção à violência, muitas vezes atenção necessária para a violência que as mulheres sofrem, mas também que não vê as mulheres ali como um sujeito que comete crime, né? E aí, né, pensando na questão do narcotráfico especificamente, e esses números de encarceramento, a gente tem, né, uma situação de que as mulheres elas vão ser vistas, mesmo dentro das redes, num papel de inferior. Então, elas vão ocupar os locais inferiores. Então, assim, se a gente pega né, a gente vai olhar os dados de empresa, as mulheres dificilmente estão nos posições de liderança. Nas redes de narcotráfico também tem uma estrutura ali machista, né? Então as mulheres elas são vistas como, né, inferiores, elas vão para as atividades mais inferiores e mais arriscadas, né? Então de mulas, de levar drogas pelas fronteiras, isso faz com que elas sejam mais facilmente capturadas, presas, né? Então na verdade é uma questão, né, anterior que faz com que elas ocupem essas posições. Muitas vezes também porque as mulheres precisam, muitas cuidam do seu lar, né? São chefes de família, precisam de um dinheiro rápido, acabam indo para o tráfico. Mas aí, então, e aí se a gente tem uma política antidrogas que ela busca dados, ela busca resultados imediatos, ela busca mostrar, né? Tirar uma foto ali na polícia e colocar na rede, olha, foi feita uma apreensão de drogas aqui, né? Então, precisa mostrar resultado, então você vai prender o que é mais rápido, então é a pessoa que está vendendo a droga ali. Além disso, né, além dessa questão mais específica dos números de encarceramento, na minha pesquisa eu, né, busquei olhar principalmente a violência contra os corpos das mulheres nesses espaços de erradicação, de combate às drogas e principalmente de erradicação do cultivo da coca, né, que eu olhei na Colômbia, um departamento da Colômbia, e em dois departamentos da Colômbia e um da Bolívia. E os relatórios muitos trazem, né, falando um pouco sobre essas regiões, mostram como que as mulheres, né, vistas ali, principalmente mulheres ou indígenas ou de outras descendências, os corpos dessas mulheres são vistos ali como,
né, inferiores dentro de uma estrutura social machista, patriarcal, né, dessas próprias sociedades. E isso faz com que elas, né, tenham os seus corpos sejam vistos como inferiores, então que podem ser utilizados pelos atores em jogo. Então você tem um cenário, um contexto de confronto, de violência entre o Estado, forças paraestatais, grupos armados, grupos narcotraficantes. E dentro daquele espaço, né, você vai ter performances de masculinidades e de feminilidades em jogo, né? Então, muitos significados estão em jogo, muitas relações de poder baseadas em gênero estão em jogo, né? E nisso, o corpo da mulher, ele se torna como também um espaço em que essas masculinidades são ressaltadas, são reafirmadas. Então, né, principalmente na Colômbia, vários relatórios mostram como que os grupos ali em jogo, dentro daquele contexto, como que eles usavam de determinados padrões que as mulheres deveriam seguir, ou até outros homens deveriam seguir aquelas normas para estarem dentro daquela sociedade. E, né, como que a violência sexual, né, sobre o corpo da mulher era também uma forma ali de mostrar poder tanto para o seu inimigo, né? Então, né, um grupo armado, ele vai aprender, ele vai estuprar uma mulher com uma forma de atingir o outro homem, né? O seu par ali inimigo. E também como uma forma de dar uma resposta, dar um sinal também para os homens dentro do seu grupo, de reafirmação de poder. Né? Então, na verdade, você tem um cenário, um contexto de violência, um contexto de enfrentamentos, de confrontos entre os corpos dos sujeitos feminizados, né? Não só as mulheres, mas também tem vários relatórios na Colômbia sobre violência contra homossexuais, onde essa violência ela vai adquirindo esses significados de reafirmação de uma masculinidade agressiva, militarizada, né? De criação de hierarquias de poder. Então, esses corpos, esses sujeitos feminizados, eles vão ser utilizados como uma forma de exercer poder, como uma forma de se reafirmar dentro de um contexto já muito complexo de violência, né, e de relações ali entre esses diversos sujeitos. Então, isso, né, apareceu bastante nos relatórios que eu olhei na minha pesquisa, como que então você tem um aumento das políticas de erradicação de cultivo de coca, que está vindo com uma militarização, né? Eu olhei principalmente o Plano Colômbia, na Colômbia, e o Plano Dignidade na Bolívia, no mesmo período ali, final dos anos 90 início dos anos 2000, que é onde você tem essa militarização mais acentuada do combate às drogas nos territórios. E essa militarização mais acentuada, ela então cria esse contexto de conflitos, de violência, e os corpos das mulheres vão ter, né, determinados significados, né, o uso, a exploração desses corpos vão adquirir certos significados nas relações ali de gênero e poder dentro desses territórios. Entendi. Não sei se Não, pode falar, vai lá. Não sei se ficou claro, que acho que eu fui falando, puxando muito. Não, mas é que são temas importantes, né? E com certeza aqui, só numa conversa, a gente não vai conseguir abordar, né, a fundo todos eles, porque eles vão puxando esses fios, né? Acho que isso que é o mais interessante, né? Essas propostas, né? Eu não vou chamar o teu trabalho de um trabalho pós-estruturalista, mas essas propostas que se colocam verificar várias facetas, né, de uma situação, e não só usar uma teoria já pronta, né, de segurança internacional para drogas, de economia para drogas, de direito para drogas, né, como normalmente a gente vê trabalhado, eles vão puxando, né, todos esses fios desencapados, né, e revelando essas realidades lacunares, né, desinvisibilizando, né, acho que isso traz muitos benefícios, né, para a pesquisa, enfim. E na tua pesquisa você deu uma ênfase também nos processos de resistência, porque acho que é importante, né, a gente tende a frisar a questão da violência, né, a gente tende a frisar enfim, essas discussões dessa natureza, né, mas você também observou com calma a resistência. Como que ela acontece nesses casos que você analisou, né, ou de forma mais geral, e para que a gente possa se engajar também, né, quem está assistindo também aqui na nossa discussão, está engajado aqui no nosso canal,
como que a gente pode colaborar com essa resistência, assim? Quais são os mecanismos disponíveis, assim, para que a gente possa colaborar com esses processos? Uhum. Acho que, né, acho que eu vou até, não sei, comentar algo que vai além, acho que um pouco do que eu trabalhei na pesquisa, que acho que pensar né, essa questão de guerras às drogas, de política de drogas e mulheres e gênero. Acho que há muitos esforços, há muitos movimentos pela América Latina de pesquisadoras, né, de advogadas que vem fazendo um trabalho, né, de resistência muito interessante, né, muito importante, que é realmente lançar luz para esses números, né, de aumento de encarceramento de mulheres, lançar luz para a condição do sistema carcerário na maioria dos países, que não atende, não está preparado para atender a mulher, né, criminosa, porque, né, que é romper com essa ideia de que a mulher não comete crime. Não, olha, né, a gente tem mulheres sendo encarceradas, então você precisa tanto discutir a política de drogas, por que está levando mais mulheres que muitas vezes não usam da violência durante o crime, né, que estão cometendo, elas estão, né, passando pela fronteira com drogas, então elas vão ser, né, enquadradas ali dentro de uma lei. Mas muitas dessas mulheres, elas não agem de forma com violência, né? E aí vão ser encarceradas com penas altíssimas, penas super duras que nós temos na maioria dos países. Então é preciso discutir essas leis, essas políticas, e também discutir o pós, né? Como que o sistema carcerário, prisional dos países está preparado para atender essas mulheres, porque elas têm direitos mesmo estando presas, né? A gente tem normas internacionais, tem as regras de Bangkok que visam, né, voltar aí aos direitos das mulheres encarceradas. Então, é preciso ter assistência, é preciso ter, né, um sistema de saúde dentro do sistema carcerário. Então, há um movimento de resistência no sentido de lançar luz para isso e pressionar os governos para seguirem essas normas, seguirem essas normativas. E, além disso, acho que as mulheres nos locais, elas também, né, elas estão resistindo, né? Na Colômbia, você tem um movimento muito forte em vários departamentos, de várias organizações de mulheres, né? Todo o processo ali de negociação de paz mostrou muito isso, como as mulheres se organizaram também para se fazerem ouvidas durante esse processo. Então, tem mulheres que denunciam a política de guerra às drogas, tem mulheres que denunciam a violência estatal. Na Bolívia, tem um movimento de mulheres cocaleiras, né, que foi construído ali nos anos 90, que também foram observando que elas também precisavam se organizar como mulheres para denunciar violências que elas sofriam, que eram, né, distintas da dos homens cocaleiros, né, essa violência, das vezes sexual, esses abusos por parte das forças de segurança. Então, são resistências que são construídas desde o local, e acho que, né, às vezes nosso papel, principalmente como, né, acadêmicos, né, é tentar lançar luz para esses movimentos, para essas resistências, né, e ver como que a gente, do nosso local, que é muito diferente, né, que a gente não vivencia, a gente não sabe, né, de fato o que essas mulheres, elas estão sofrendo, mas é tentar, então, lançar luz para isso e buscar, né, escutar, e para isso, então, a gente saber como apoiar, né, porque muitas vezes a gente pode se colocar numa posição de que a gente sabe o que as outras pessoas precisam, né, o que essas pessoas, né, elas não sabem o que é preciso para poder, né, pedir ajuda, não sabe o que é preciso ali para denunciar, não, né, a gente precisa escutar o que é a demanda, né, desses movimentos de resistência, porque eles são diversos também. Né? Na Bolívia, se teve um movimento muito forte de mulheres cocaleiras buscando o direito de cultivo de coca. Na Colômbia, nos departamentos que eu estudei, o objetivo não era esse, era uma luta pelo fim da violência estatal. Elas não estavam advogando a favor do cultivo da folha de coca, né? Então, assim, são muito distintos, então é preciso entender e olhar as especificidades. Não, legal. E aí, para quem tiver interesse, a tua tese já está disponível online, né? A gente vai colocar aqui, junto com o texto do Neócleos e com o texto da Paley, se não me engano, né? Isso. A gente vai deixar aqui na descrição os dois textos, e você tem um artigo também, né, em inglês, publicado sobre política de drogas a partir de uma perspectiva de gênero, né? Que é uma discussão também bem interessante, que a gente vai linkar aqui também, então, avisando o pessoal que a gente vai deixar linkado aqui na descrição.
Helena, algum tópico que a gente não abordou que você acha que seja importante? Ou se não, queria que ouvisse suas considerações finais antes da gente terminar esse papo, que, de novo, devia durar umas 3 horas, mas como essas conversas elas são curtinhas, a gente tem que ir cortando elas, infelizmente. Não, acho que, assim, claro, a gente poderia ficar conversando muitas horas aqui, então teria várias questões que seriam interessantes de debater, mas eu acho que foi muito legal, muito produtivo. Né, eu acho só assim, eu acho que, né, para concluir, tomara que possa ter possa incentivar mais pesquisas, né, dentro dessa área nas RI, mas também em outras áreas. Mas é que nas relações internacionais são poucos os trabalhos que estão olhando para a política de drogas e principalmente por uma lente de gênero, por meio, né, dos estudos de gênero, dos estudos feministas. Porque um grande desafio da minha pesquisa foi encontrar esses trabalhos, né? A gente tem muitos trabalhos importantes no direito, na antropologia, na criminologia, mas na RI acho que falta, né? Acho que fica muito naquele, mas e o local, né? Será que eu não vou ficar um trabalho, né, muito específico e não vou estar olhando para uma política internacional? Mas quando a gente começa a puxar os fios, a gente vê que não, aquela violência dentro, né, naquele espaço, ela está relacionada a uma política internacional, ela está relacionada a interesses econômicos internacionais, né? Então, acho que isso, buscar essa curiosidade, tentar puxar esses fios aí para ter mais pesquisas nas relações internacionais sobre esse tema, né? Legal. Quem quiser te procurar, suas redes sociais, seu e-mail, você quer divulgar agora? A gente pode deixar aqui embaixo. Claro, eu deixo, né? Acho que eu posso passar porque eu nunca lembro de cor, mas daí eu deixo o meu e-mail também, fico à disposição para quem quiser contactar, quem quiser indicação, estou aí. Perfeito. Helena, muito obrigado, de verdade. Espero que, enfim, a gente tem aqui no canal a nossa Semana Laranja, com certeza vou te chamar de novo para a gente falar sobre isso, né? Que é aquela semana convocada pela ONU Mulheres, né? Para discutir violência contra a mulher, né? No Dia Internacional da Violência contra a Violência contra a Mulher. Uhum. Mas, enfim, essa primeira conversa foi muito legal. Queria te agradecer muito e queria comentar com vocês, né? Se vocês curtiram. Então, coloca aqui, né? Dá uma curtida, compartilha esse vídeo, acho que ele é muito interessante. Ele abre muitos caminhos, né? Apesar da gente ter focado mais na minha área e na da Helena, né? Que é de RI, eu acho que ela contribui muito com a geografia, com o direito e criminologia, como a Helena disse também, né? Acho que tem várias questões bem interessantes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até depois. Tchau, tchau.